No interior do menor estado do Brasil, Sergipe, uma paixão vermelha, azul e branca pulsa forte. Esta é a história da Associação Olímpica de Itabaiana, um clube que carrega em suas raízes o orgulho e a tradição de um povo. Fundado em 6 de outubro de 1938, hoje o Tricolor da Serra, como é carinhosamente conhecido, é mais do que um clube de futebol. É uma instituição que reflete a alma de uma cidade e de seus habitantes. Bom, eu sou Manuel Elson Góes, natural daqui de Moita Bonita, mas desde moleque, com 5, 6 anos de idade, me transferi para Itabaiana para estudar, devido à falta de escolas de nível de qualidade aqui na cidade de Moita Bonita, pelo tamanho, ainda uma cidade pequena e acanhada, e o ensino não era dos melhores. Então, com a ideia de nossa mãe, Dona Edith Góes, está ali, então nos transferiram todos nós para Itabaiana e começamos a estudar. Veja só, Itabaiana, a criação foi em 1938. Então era um futebol de uma cidade pequena, de um futebol que ainda estava engatinhando, estava começando a ser praticado na cidade de Itabaiana. Poucas bolas, pouco material esportivo, pouco e difícil de ser encontrado, né? Poucos locais para treinamento e para jogos. Então, os times que eram formados lá em Itabaiana, nesse período dos anos 30, 40, 50 do século XX, eram times que apareciam e sumiam, Tinha o Fluminense, tinha o Botafogo, tinha o Fluminense, me parece que era o time dos sapateiros, né? Aí tinha o time dos padeiros, o time dos pedreiros, essas coisas assim de futebol pequeno, de uma cidade ainda pequena. E com o Itabaiana foi que, a partir de 38, é que surgiu a ideia de unificar essa turma. E tinha 2 times já, mais ou menos, que apareciam. Era o Santa Cruz e o Balípodo. Então, desses 2 times é que houve a união e se formou a Associação Olímpica de Itabaiana em 1938. A torcida de Itabaiana, desde sempre, quando ela joga, ela vai. Até quando o Itabaiana não tinha um time expressivo, assim, um time que trazia resultados no meado dos anos 60, 66, 65, 67, a torcida acompanhava, ia jogar em Estância, todo mundo ia. Ia jogar em Propriedade, todo mundo ia. Ia jogar em Aracaju, todo mundo ia. Claro que Itabaiana naquela época, naquele período, era uma cidade de menor dimensão, mas a torcida é a mesma paixão de hoje. Hoje Itabaiana vai jogar em Petrolina, acho que foi uma porrada de gente. Vai jogar em Arapiraca, vai todo mundo. Então, desde sempre, a torcida do Itabaiana foi apaixonada e continua sendo apaixonada pelo Itabaiana. Para além de apenas um evento esportivo, a Associação Olímpica de Itabaiana uniu 2 paixões do povo itabaianense: futebol e sua cidade. Meu nome é José Matheus Tavares de Lima, tenho 30 anos e sou advogado. Desde criança, era levado ao estádio Presidente Médici por meu pai e por meu tio. E aí, com o passar dos anos, né, frequentando esses jogos do Itabaiana, a paixão só veio aumentando. A página, o Ball do Tremendão, só foi criada em 2018. Mas eu pesquiso a história do Itabaiana há muito tempo antes da página. Desde 2008 eu pesquiso a história do Itabaiana. Então são 15 anos aí pesquisando a história do clube. E eu só formalizei uma página em 2018, mas usava outros meios de comunicação para divulgar essas pesquisas sobre a história do Itabaiana. Na época, o Orkut, no Facebook também, o Itabaiana tinha um grupo, né, no Facebook, onde eu postava também os resultados dessas pesquisas. Também na própria página oficial do clube, foi a gente que criou, né, o Instagram, o Face, o YouTube do Itabaiana também.
Então também usava esses canais no período que eu fui diretor, né? Que eu fui diretor do Itabaiana de 2016 a 2018. Em 2018, como eu estava saindo do clube de saída, eu percebi que eu precisava de um canal para continuar postando essas pesquisas. Aí foi que surgiu o Baú do Tremendão. Desde o seu nascimento, o time já estabeleceu uma forte conexão com seu torcedor, que foi crescendo ao longo dos anos. A vontade de pesquisar a história do Itabaiana se deu da seguinte forma. Quando eu era adolescente ainda, acho que mais ou menos 14, 15 anos, eu sempre gostei muito de história e tinha curiosidade de saber assim, dados estatísticos do Itabaiana, dados históricos, que eu via o Santos, o maior artilheiro da história do Santos, era Pelé com 1000 gols. O maior artilheiro da história do Flamengo, Zico. E eu sempre me perguntava, né, quem deve ter sido o maior artilheiro da história do Itabaiana, o jogador que fez mais jogos, o treinador que mais ganhou títulos. E aí eu comecei a pesquisar. A gente até hoje não tem esses dados oficiais porque, principalmente durante as décadas de 40, 50 e 60, a gente tem carência de registros documentais, físicos. A gente não tem súmula nenhuma, a gente não tem ata nenhuma do clube. E até os jornais, a cobertura de jornais era deficiente, porque Itabaiana não tinha um jornal na época. Então a gente dependia da cobertura da imprensa da capital. E na época, né, Itabaiana e Aracaju ainda não tinha a BR asfaltada, era estrada de chão, e era muito difícil para a imprensa de Aracaju vir cobrir os jogos do Itabaiana. Então a gente tem uma carência muito grande de resultados, de escalações desse período. Mas o Itabaiana deu um grande passo, acho que em 2009, quando o professor Manuel Elson Góes lançou o primeiro livro sobre a história do Itabaiana, da Gênese ao Penta, que ali foi um pontapé inicial muito importante, né? Ele conseguiu catalogar muitos jogos ali e responder muitas perguntas, muitas lacunas da história do Itabaiana, e isso aumentou ainda mais a nossa curiosidade de também pesquisar. Mas não foi somente através de sua torcida apaixonada que o time do interior começou a ganhar destaque no estado.